E antes da gente começar, só uma coisa que a gente esqueceu. A gente está reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estão conseguindo ler o tratado, fazer os exercícios espirituais, sim ou não? Sim. Está sendo difícil? Está sendo fácil? Como que tá? É difícil, não é? Não dá vontade de dormir na hora que está fazendo os exercícios espirituais, lendo o tratado? É complicado, né? Mas Nossa Senhora está conosco, que vai nos ajudar. Antes de começar a formação, me apresentando rapidamente. Então, meu nome é Beatriz, eu tenho 31 anos, eu faço parte aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora desde que eu nasci. Eu fui batizada aqui, crismada, fiz primeira Eucaristia, participei do grupo Auge, fui no Auge por uns 9 anos mais ou menos, era do Ministério de Música lá, e depois fiquei uns 4 anos sem frequentar grupo nenhum e passei a frequentar o Dom Bosco Júnior, que é o grupo de jovens aqui da paróquia. Lá eu faço parte do Ministério da Palavra, então assim, eu estou habituada a pregar. A dar formação eu não estou, mas assim, eu montei de uma forma que eu achei que ficou didático, tá? Se não ficou, depois vocês podem tirar dúvida com a gente, enfim. Então eu montei aí para vocês sobre o capítulo 7 e o capítulo 8. O capítulo 7, a gente vai falar sobre os efeitos maravilhosos que essa devoção produz na alma. Então, São Luís ele vai colocar nesse capítulo 7 todos os efeitos, então tudo aquilo que Nossa Senhora prometeu a uma alma que é fiel a essa devoção, tá? E ali no capítulo 8, a gente vai ver sobre as práticas particulares dessa devoção. Então, assim, no capítulo 7, a gente tem dividido em artigos, que aí São Luís vai destrinchar os efeitos que a devoção tem no coração de um devoto fiel. No artigo 1º, ele vai colocar lá o conhecimento e desprezo de si mesmo. No artigo 2º, é a participação da fé de Maria. Esse, gente, quando vocês forem ler, grifa, faz asterisco e lê e relê, e lê e relê, porque esse efeito, participação da fé de Maria, é o principal efeito que essa devoção tem no coração de uma alma consagrada, tá? A gente vai explicar bem certinho o que é essa participação. O artigo 3º é a graça do puro amor. O 4º, grande confiança em Deus e em Maria. O 5º, comunicação da alma e do espírito de Maria. O 6º, transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. E o 7º, a maior glória de Jesus Cristo. Então é isso que a gente vai ver agora no capítulo 7, só que antes de começar, parece que a gente começou as formações ontem, né? Mas a gente já percorreu um caminho inteiro, a gente já está caminhando para o fim, quase nos finalmente da nossa consagração total a Jesus e Maria, que vai ser no dia 13 de maio. Então, assim, a gente já passou por todos os capítulos, né? Capítulo 1, 2, a introdução, enfim. E aí no PDF eu coloquei para vocês um resuminho bem pequenininho de cada capítulo. Então, introdução é capítulo 1, fala sobre a nossa necessidade de Maria. Deus quis vir ao mundo por Maria e é por ela que vamos a Jesus. A verdadeira devoção mariana não nos afasta de Cristo, ela nos conduz mais perfeitamente a Ele. No capítulo 2, tivemos conhecimento de quem é Nossa Senhora, quem é Maria. Mãe de Deus, canal de todas as graças. Tudo passa por ela porque Deus quis que fosse assim. No capítulo 3, a gente aprendeu sobre as falsas devoções. Um erro comum, uma devoção só externa, ou sem mudança de vida interior. No capítulo 4, a gente aprendeu sobre a verdadeira devoção, que é interior, constante, leva à santidade, aproxima de Jesus e transforma a vida. No capítulo 5, Maria como caminho mais seguro. Então, consagração a Maria é o caminho mais fácil, curto e seguro para chegar até Jesus. E o capítulo 6 é a missão
nos últimos tempos, né? Que Deus quer almas totalmente de Maria para enfrentar o mal. A gente aprendeu sobre a figura bíblica de Rebeca, que é como se fosse Maria, e Jacó, que são os predestinados que escolhem ir a Deus pelas mãos de Maria. Então a gente aprendeu tudo isso até chegar nessa aula aqui do capítulo 7 e 8, tá? E uma coisa assim, né, gente, partilhando com vocês. Eu confesso que quando eu li o tratado pela primeira vez, eu até nem falei para vocês, mas eu me consagrei na primeira turma aqui do Dom Bosco de Maria. Foi em 2024. E eu confesso que quando eu li o livro, quando eu li o tratado pela primeira vez, gente, eu acho que eu não entendi 1/3 do que estava aqui. Essa é a grande verdade, tá? Assim, li, reli, bati o olho, vinha nas formações, mas assim, entender mesmo, 1/3, mais ou menos. Só que o chamado para a consagração era tão grande no meu coração que eu confiei, aceitei, resolvi confiar em Nossa Senhora. Falei assim, olha, tem um porquê disso tudo, então vamos embora, né? E aí, com os anos, então assim, ano passado teve a turma de consagração aqui, que foi a segunda turma. A gente fez todas as formações, vinha em tudo. Aí foi mais um pouquinho do entendimento. Aí agora esse ano, que é o terceiro ano que eu vou renovar é o segundo ano que eu vou renovar minha consagração. Fui lá, entendi mais um pouquinho. E assim vai, gente. Então assim, conversando com pessoas que são consagradas já há 10, 15 anos, é desse fato que acontece. E isso caminha junto com a nossa mudança interior também. Até aqui a gente vai conversar um pouco sobre, no capítulo 7, né, introdução e capítulo, aqui, nos efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma fiel. A gente vai entender que não é um passe de mágica, que vai chegar lá no dia 13 de maio, todo mundo vai fazer a consagração, e aí depois da missa, pronto, o coração está mudado, todas as virtudes de Nossa Senhora estão no nosso coração, e é isso. Não é assim. A gente tem que cooperar para que essa graça ela aconteça na nossa vida e no nosso coração. Então, todos os dias a gente vai levantar e vai ser uma batalha diferente, para a gente conseguir estar mais próximo do coração de Nossa Senhora. Só que não percam a fé. Por isso que a gente fala ali que a participação da fé de Maria ela é essencial na vida do consagrado. Que a gente não pode perder a fé de que cada dia, mesmo que a gente caia, que a gente tenha falhas, um outro dia começa para a gente recomeçar e ser mais fiel a Jesus através de Maria. Então, é uma construção. Fica desde já o convite para vocês, para as próximas turmas que vão ter a cada ano, vocês virem, participarem, porque mesmo que fale do mesmo capítulo, sempre vai falar do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só que serão formadores diferentes, com vivências diferentes, às vezes com exemplos diferentes, que tocam o nosso coração e que modificam, tá? Então, basicamente é isso. E entrando aqui, né, no PDF que eu mandei para vocês, enquanto não espelho aqui na tela, vocês vão acompanhando aí, tá? Como eu falei, né, a gente vai falar aqui sobre os efeitos maravilhosos que essa devoção produz numa alma que lhe é fiel. Aí tem uma frase ali de São Luís Montfort que está no número 213. Meu querido irmão, convencei-vos de que, se vos tornardes fiéis às práticas interiores e exteriores dessa devoção, que vos indico em seguida. São Luís deixa claro um ponto fundamental. Os efeitos não são automáticos. Eles dependem de fidelidade. A consagração não é mágica, ela exige cooperação da alma e não nos garante uma vida fácil. A consagração é para aqueles que desejam lutar pelo céu, mesmo sendo fracos, pois Nossa Senhora virá em socorro de nossas fraquezas. Então, no artigo 1º, a gente vai ver sobre o conhecimento e o desprezo de si mesmo.
Então, a luz do Espírito Santo dada por Maria revela a própria miséria espiritual. Isso não gera depressão, ela gera humildade genuína e libertadora. São Luís, ali no 213, ele usa imagens bem fortes, se vocês forem ler, tá? Fala que a gente é parecido com uma lesma, um sapo, uma serpente. Tudo isso é para a gente quebrar o nosso orgulho espiritual. A humildade não é esforço humano isolado, é participação na humildade de Maria, um dom sobrenatural. Não é que São Luís ele despreza nós enquanto ser humano, mas ele quer que a gente tenha uma humildade intrínseca na nossa alma. Então, por isso que ele fala que a gente tem que ter essa noção de que perto de Deus, gente, a gente não é nada, mas nada. Então, assim, é isso que ele quer dizer nesse artigo 1º, tá? Aí o artigo 2º, a participação da fé de Maria. Sobre a participação da fé, gente, vou mandar um vídeo para vocês, que é do padre Pedro Faustino. Ele tem um curso no YouTube sobre a devoção, né, e o tratado, e ele faz igual a gente aqui, né, capítulo 1, 2 e tal. E assim, gente, que curso fantástico. Depois vocês vão ter 2 domingos sem aula. Então, às vezes, pega para dar uma olhada em aula no YouTube e tal. E o desse padre é sensacional. Principalmente sobre o capítulo 7, sobre a participação na fé de Maria. Porque ele vai explicar de uma forma muito profunda o que é participação, o que é fé e o que é participação na fé de Maria. Mas basicamente, gente, ele coloca que assim, Deus, por um milagre, preservou a fé de Nossa Senhora no coração dela, para que ela lá no céu, ela tem a mesma fé que ela tinha aqui na terra. O que isso significa? Nós temos fé porque a gente não consegue, a fé, assim, você não precisa ver para crer. Então, a gente acredita mesmo sem ver. Porque, por mais que a gente sente Jesus na Eucaristia, a gente sente Jesus em momentos de orações, mas, infelizmente, a gente não consegue ver. Então, a gente não consegue ver essa fé. Nossa Senhora lá no céu, ela consegue ver a grandeza de Deus, ela consegue ver Deus, ela vê os anjos, ela vê Jesus. Ela não precisaria ter a fé que ela tinha aqui na terra, que ela via Jesus, mas ela não via ainda tudo que tinha que acontecer. E mesmo assim, ela carregava a maior fé de todos os tempos. São Luís até coloca no tratado que a fé de Nossa Senhora ela é maior do que de todos os santos, de que todos os anjos, de tudo. Ela é a maior fé do mundo. E Deus preservou essa fé no coração de Nossa Senhora. E eu falo assim, gente, se não é o Espírito Santo e o próprio Jesus conduzindo São Luís para escrever isso aqui, eu não sei o que é. Porque assim, ele teve uma revelação tão profunda, que aí ele coloca que nós, enquanto consagrados, a gente recebe esse dom extraordinário que é ter a fé de Nossa Senhora. Nossa Senhora, por uma bondade inestimável, ela concede a fé dela para nós consagrados. E o que isso significa? Significa, gente, que mesmo nas dificuldades, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos que a gente não vê solução para as coisas, a gente tem que olhar para o céu e falar: Nossa Senhora, eu me consagrei a você. Eu me consagrei a Jesus através de você. Então faça que eu tenha a sua fé no meu coração. É basicamente isso, gente. É olhar para um momento de desgraça, de impotência, de doença, de morte, não sei, qualquer dificuldade, cada um tem a sua aqui. E pedir essa graça maravilhosa de ter a participação na fé de Nossa Senhora. E ali, eu coloquei o que é o conceito de participação. No batismo, a gente recebe a graça santificante, que é a participação
na vida de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, maior nossa participação em sua vida, sem diminuir sua plenitude. União com Deus não anula a identidade, mas revela quem realmente somos. Coloquei também o conceito de fé. A fé é uma virtude teologal que vem de Deus e transforma a alma, diferente da fé protestante, que, segundo Lutero, é a mera confiança sem transformação. A fé católica é recebida no batismo e precisa ser exercitada para crescer como uma habilidade. Aí, gente, deixa eu só ver qual que é. Acho que é no 1814, do catecismo aqui da nossa igreja, né? O catecismo da Igreja Católica. Peraí que eu vou abrir. Tudo que a gente tiver dúvida sobre a nossa fé, a doutrina, enfim, tudo que é nos passado está aqui no catecismo. Então, Bea, quero entender mais sobre virtudes, está aqui. Quero entender mais sobre os sacramentos, está aqui. Então, a gente usa muito para se pautar em conhecimento. E, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem esse aqui também, que é o YouCat, que é o catecismo em perguntas e respostas. Então, assim, às vezes a gente bate o olho no catecismo muito grande, muito extenso e tudo mais. O YouCat, ele tem todas essas perguntas e respostas respondidas de uma forma muito clara, assim. Foi feito até para os jovens. Então, assim, quem tiver interesse, eu acho que vale a pena ter um desse em casa, tá? Que tem tudo aqui também. Tem o YouCat para crianças? Ah, que legal! Hã? Você usa na catequese? Nossa, muito bom. Eu não conhecia, eu tive conhecimento acho que uns 3 anos atrás, comprei e uso como estudo, né, também. Porque depois eu vou falar um pouquinho mais da minha vida para vocês, mas o meu noivo, ele é recém-convertido. Ele tem uns... Quantos anos, mãe? Uns 2 anos? 3 anos, mais ou menos, né? Uns 3 anos. Ai, gente, essa aqui é minha mãe, tá? Para quem não sabe. Maria Imaculada, o nome dela. Ela tá vindo nas formações também. Meu noivo é recém-convertido e para ajudar ele no processo de conversão a gente usou muito o YouCat para responder perguntas assim, que às vezes a gente não sabe como responder. Isso aqui ajuda demais mesmo. Então, voltando aqui para o catecismo, né? 1814, ele vai colocar as virtudes teologais. As virtudes teologais, gente, são virtudes que vêm de Deus, né? Teologais já vem da palavra de Deus ali. E ele fala sobre a fé. Eu vou ler um trechinho, porque tem tudo a ver com isso que a gente está estudando aqui no tratado também, tá? Então, a fé. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Aí lá embaixo, o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, gente, isso aqui tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui no tratado, principalmente nessa parte da participação na fé de Maria, e vocês vão ver que vai ter tudo a ver também com as práticas exteriores, porque no próprio catecismo e o próprio Cristo nos convida a sermos testemunhos vivos dessa fé que a gente vive aqui.
Então, muitas práticas exteriores que a gente vai ver mais para frente, elas servem para isso, para a gente dar testemunho na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, de que a gente professa uma fé, que essa fé é a fé católica e que, como consagrados a Nossa Senhora, a gente leve esse testemunho adiante, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui que já se consagrou e está fazendo a renovação tem algum testemunho para dar de coisas que aconteceram na vida, principalmente depois da consagração, e que teve essa mudança mesmo interior. E o que Nossa Senhora transformou com tudo isso? E eu tenho certeza que todos vocês aqui, que também vão fazer a consagração, vão viver isso mais pra frente. Porque tá aqui, gente. Não vai ser fácil, vai ter muita cruz, vai ter muito tropeço, mas Nossa Senhora, ela capacita, Nossa Senhora, ela pega na nossa mão e leva, entendeu? Basta a gente cooperar para que isso aconteça, tá? Será que vai? Vamos ver, peraí. Bom, não está ligando, mas vocês estão acompanhando, né, pelo celular. Então vamos embora, vamos assim mesmo. Então tá. Então, tendo claro, né, o conceito de participação e fé, que é fé para nós católicos, a gente consegue entender ali o que é participação na fé de Maria, que é o mais importante, como eu já falei para vocês. Então, Maria teve a maior fé de todas as criaturas. Deus a preservou para compartilhá-la com seus consagrados. É uma fé pura, desapegada do sensível, do extraordinário. Então, assim, ela não precisa de grandes coisas acontecerem. Ah, ligou. E agora? O que eu faço, menino? Você não sabe? HDMI, será mesmo? Já está selecionado. USB. Será que é isso? Coloca uma vez. Então aqui, participação na fé de Maria, né? Maria teve a maior fé de todas, é uma fé pura. Ou seja, não precisa de muitas coisas acontecerem para a gente crer e ter essa fé, né? Então, por exemplo, eu preciso que um milagre aconteça, que algo extraordinário aconteça na minha frente para crer. Não, mesmo sem que aconteça nada. Você está lá rezando, pedindo, não acontece nada. Mesmo assim, a fé continua firme, porque ela é pura. Ela é voltada apenas àquilo que realmente importa, né? Uma fé firme permanece nas crises e tempestades como um rochedo. Uma fé viva, movida pela caridade. As nações nascem do amor. Uma fé ativa dá acesso direto aos mistérios de Cristo. É uma chave misteriosa. Uma fé corajosa leva a agir por Deus e pela salvação das almas. Então, acho que é isso, assim, sobre a participação na fé de Maria. Tá visto? Aê, vai dar pra pôr. Tá bom.
Amiga, é um PDF, daí tem que rolar só. Esse aqui, então? Hã? Não, tá em downloads. Essa é a, por favor. Então tá, gente. Sobre a participação da fé de Maria é isso. Depois assistam a aula que a gente vai mandar o link do YouTube para vocês, tá bom? Aí o artigo 3º vai falar outro efeito maravilhoso dessa devoção, que é a graça do puro amor. Maria nos liberta do escrúpulo. O que é escrúpulo, gente? São Luís, ele condena os devotos escrupulosos. Está lá no que a gente não pode ser, né? O que é ser escrupuloso, né? Ver pecado em tudo, uma consciência muito rígida. E sabe quem que era muito escrupuloso? Que a gente lê e entende? Martinho Lutero. Ele era muito escrupuloso. Ele era tão escrupuloso que, por exemplo, sexta-feira a igreja recomenda não se comer carne, né? Carne vermelha, enfim, por conta, para a gente se unir ao mistério da paixão de Cristo. E aí Martinho Lutero não comia carne e ele achava que se ele sentisse o cheiro de carne e tivesse água na boca, já era pecado, já estava em pecado mortal. E aí ele ia se confessar e ele passava horas, 8 horas, falando quão miserável ele era e que ele era uma péssima pessoa. Ele passava 8 horas falando só sobre desgraça. Então, um dos pecados dele foi isso, foi ser muito escrupuloso, achar que tudo é pecado. É óbvio que a gente tem que ter uma linha tênue ali para a gente entender o que é pecado e o que não é também. Não pode achar que nada é pecado também. Mas você achar demais essas coisas também não é legal. Então, ali continuando, né? Graça do puro amor, Maria liberta do temor servil. O que é o temor servil? Obedecer a Deus por medo do castigo. Então, a gente obedece a Deus com medo de ir para o inferno e não por amor. Isso aqui também Nossa Senhora tira do nosso coração. Então, ela tira isso de ser muito escrupuloso e ela tira isso do temor servil também, para que a gente sirva com amor a Deus. A alma passa a tratar a Deus como um pai bondoso, com confiança e leveza filial. Se cai, levanta-se sem desespero, pede perdão e recomeça amorosamente. Uma maturidade espiritual, agir por amor, não por medo de punição. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo também que eu gosto bastante, que elenca um pouco a isso, assim, né, gente? Que Judas, que foi o traidor de Jesus, qual que foi o problema ali? O Padre Paulo, ele fala sobre isso. Padre Paulo Ricardo. Judas, ele achou que a traição, o pecado, a queda dele era maior que era a misericórdia de Jesus. Por isso que ele não pede perdão para Jesus, se arrepende e continua sendo um apóstolo igual Pedro foi, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, só que se arrependeu amargamente. Ele se arrepende amargamente, pede a misericórdia de Cristo. E quem que foi Pedro, né? A pedra da nossa igreja, né? Nosso primeiro papa. Então, a gente nunca pode duvidar da misericórdia de Deus. A gente sempre tem que ter uma fé inabalável nessa misericórdia. E Nossa Senhora, através da graça do puro amor, nos faz crer nisso. Aí vamos para o artigo 4. Grande confiança em Deus e em Maria. Uma confiança teológica, não apenas emocional. Aproxima-se de Jesus sempre por Maria, que é o caminho seguro da espiritualidade montfortiana. Maria reveste a alma de seus méritos, não é transferência mágica, mas participação espiritual. Tu sum ego salvum me fac. Gente, não sei falar latim, tá? Mas, enfim, dei meu melhor aqui. Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me.
Maria é o tesouro do Senhor, onde Deus colocou sua riqueza maior, Jesus. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa importante. Essa frase que a gente falou, tu sum ego salvum me facti, eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me, é um resumo da nossa consagração. Então, às vezes você quer ter uma frase para falar todos os dias para Nossa Senhora que você é consagrada, você quer ter uma frase para deixar na sua cabeceira, para quando você for dormir, você lembrar e proclamar ela para Nossa Senhora. Essa é uma boa frase. A gente vai ver, acho que eu coloquei mais para frente também, sobre o Totus Maria, que é uma frase emblemática de São João Paulo II. Ele fala que esse tratado aqui mudou a vida dele, ajudou ainda mais na conversão dele, e ele foi um grande propagador da devoção que São Luís nos ensina. E ele tinha essa frase de devoção, Totus Maria. Então, todos os dias, ele levantava e ele falava essa frase, que significa, sou todo seu, Maria. Então, que é uma frase mais fácil que essa, da gente nunca se esquecer que é consagrado, levanta, ou na hora de dormir e fala, sou todo teu, Maria. Pronto, tá? Ali selado mais um dia de você se consagrando a Nossa Senhora, tá? Aí o artigo 5, comunicação do Espírito de Maria. Não só imitar Maria, mas participar interiormente dela. O Espírito de Maria toma o lugar do nosso, adquirir seus critérios, atitudes e discernimento. Quando o Espírito Santo encontra Nossa Senhora reproduzida em uma alma, derrama-se abundantemente com seus dons, especialmente o dom da sabedoria. E, gente, fala sério. Quem aqui não quer ser sábio? Sábio em todas as decisões que toma na vida? Eu acho que não só eu, né? Eu acho que todo mundo aqui quer ter essa sabedoria. De tipo assim, Nossa Senhora, será que eu estou tomando uma decisão correta? Aí São Luís deixa claro, clama o Espírito Santo, reza o Vinde Espírito Santo, entrega aquilo que você está pedindo sabedoria para Nossa Senhora e confia de que é ela que vai colocar no seu coração o que está sendo feito. E assim, eu garanto para vocês que fazendo isso, se sentir paz interior, aquele alívio interior, aquela paz que só vem de Jesus, pode ter certeza que Nossa Senhora trabalhou no seu coração para você tomar aquela decisão. Obviamente, para conseguir isso, a gente tem que estar em estado de graça. Então, devidamente confessados, em buscar um estado de graça constantemente, para que o Espírito Santo ele seja derramado no nosso coração através de Nossa Senhora. E aí, gente, no 217, tá, do parágrafo, que vai falar disso, né? Tem uma frase que é uma das minhas favoritas de São Luís, que fala assim: meu caro irmão, quando chegará este tempo feliz, este século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria, para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que vos ensino. Gente, olha que lindo! Então, assim, eu não sei vocês, mas quando eu li essa frase, e leio e releio, a vontade é de levar o tratado para todas as pessoas. Mostrar para os meus familiares, mostrar no meu grupo de oração, mostrar no meu trabalho. Porque, olha que lindo, assim,
São Luís ele questiona, né? Quando que vai chegar esse século de Maria, né? Em que todas as almas se tornarão cópias de Nossa Senhora. E assim, a gente vendo ao longo da história e do tempo, a gente percebe o quanto cada vez mais pessoas estão se consagrando totalmente a Jesus por Nossa Senhora. E glória a Deus por isso, porque é uma devoção, gente, que não são todas as paróquias que permitem fazer um curso igual a gente está fazendo aqui. Não são todos os lugares que têm acesso, tem muitas pessoas que não têm conhecimento do que é. Então, volto a falar, o uso de sinal externo, seja a cadeia, o colar, alguma coisa que você usa, ajuda a propagar essa devoção. Porque a pessoa às vezes vai olhar e vai falar, nossa, que bonito, o que é isso? Ah, isso aqui é de quando eu me consagrei totalmente a Jesus por Nossa Senhora. E a levar cada vez mais. E São Luís refere a nós, devotos, como um exército de Nossa Senhora. Eu não sei em que parte que está isso, mas ele fala que a gente é o exército de Nossa Senhora. Então, isso é muito importante, a gente ser canal da graça, de propagar também a nossa devoção, para que mais almas tenham conhecimento, que mais almas se consagrem a ela. Então, acho que do artigo 5º é isso. O 6º, transformação das almas à imagem do Cristo. Maria é a forma de, ou seja, o molde de Deus. Santo Agostinho que falava isso. Aí, São Luís ele faz menção a 2 escultores, né? Numa linguagem figurada ali. A cinzel, que é a esforço próprio, lento, arriscado, e por molde, que é simples, eficaz, seguro. Então, São Luís ele vai colocar ali, tipo assim, quem não é consagrado pode também chegar a Jesus. Pode, com certeza, gente. Nunca São Luís vai falar que não. Pode sim. Só que é mais difícil, é mais trabalhoso. Não é tão fácil ficar tão parecido a Jesus se não for pelo molde que ele ensina nessa devoção, que é o mais eficaz e o mais correto. Então ele fala que assim, Nossa Senhora nos molda perfeitamente, porque ela carregou Jesus no próprio ventre. Então, muito mais fácil a gente se tornar a cópia de Jesus através do molde que Nossa Senhora já tem pronto. Então, é basicamente isso que fala ali no capítulo 6. Aí no 220 e 221 também, ele coloca ali, né? Quem compreenderá, porém, desejo que sejais vós, queridos irmãos, só se lança no molde o que está fundido e líquido, isto é, que é mister destruir e fundir em vós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Ou seja, para sermos moldados, a gente precisa morrer para nós mesmos. Deixar essa forma rígida, endurecida que a gente tem, se tornar líquido, se tornar totalmente adaptável ali ao molde de Nossa Senhora. Artigo 7. A maior glória de Jesus Cristo. Então, outro efeito maravilhoso que essa devoção produz numa alma é a maior glória de Jesus Cristo. Por esta prática, dareis mais glória a Jesus em um mês do que por qualquer outra em muitos anos. Mais uma vez, São Luís coloca aqui a grandeza dessa devoção. A alma imersa em Maria abandona suas próprias intenções para entrar nas de Maria, perfeitas e puras. Prática mais humilde, e Deus se glorifica, especialmente nos humildes de coração. Maria embeleza e purifica as nossas obras antes de apresentá-las a Jesus. Nunca pensais em Maria sem que ela pense em Deus. Maria nunca é o fim, ela sempre nos leva a Deus.
Então, gente, sobre o capítulo 7 é basicamente isso. São os 7 efeitos da consagração numa alma totalmente devota, né? Então, resuminho ali: humildade profunda, uma fé transformada, um amor puro, confiança filial, espírito de Maria, configuração a Cristo, maior glória de Deus. E tudo isso não como teoria, mas como transformação real da alma, desde que haja fidelidade. Então, quando vocês forem estudar e vocês quiserem entender mais do porquê se consagrar a Nossa Senhora, porque às vezes surge essa dúvida no nosso coração, do porquê está fazendo isso, né? Por que Nossa Senhora me recrutou para estar aqui todo domingo de manhã, ou quem assiste online? Por que Nossa Senhora me fez esse convite, né? Por que eu me sinto escolhido? O capítulo 7 ele vem para isso, para tirar essas dúvidas do nosso coração e entender perfeitamente o porquê. Então, lógico, para mim, esse ano é a terceira vez que eu vou renovar, é a terceira consagração, né? Eu fiz a primeira em 2024, a segunda ano passado, a terceira esse ano. E, gente, com certeza ao longo do caminho vão surgir dúvidas. Ah, mas será que eu vou renovar esse ano? Ah, mas será? Mas, nossa, mas tem acontecido tanta coisa na minha vida, né? Não sei. Sempre se lembre desse capítulo 7. Toda vez que surgir uma dúvida no coração, abra o capítulo 7 e leia o capítulo 7. Porque ali a gente vai entender os efeitos da consagração e o porquê a gente está se consagrando. Então, sobre o capítulo 7, gente, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, um complemento? A gente vai parar agora pro intervalo, depois a gente continua o capítulo 8, que é bem curtinho, tá? E aí, agora é 9h50, então a gente pode voltar umas 10h20, vou deixar meia hora de intervalo, que aí a gente consegue comer, ver as cadeias ali com calma, e aí a gente volta pro capítulo 8, pode ser? Beleza, então bom intervalo, pessoal.